Então, boa noite a todos e a todas que aqui vieram na noite de hoje, nesse dia chuvoso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, os encarnados e os desencarnados também, né? Sejam sempre bem-vindos nessa casa. Hoje convidamos a nossa irmã a fazer a leitura do preparatório. De Carlos Marcelli e irmão José. Pedi e obtereis. Candeia da alma. Sem dúvida, a falta de visão física é preferível à cegueira da alma. Os olhos que se distraem excessivamente com a paisagem em torno dificultam a introspecção que leva o homem à procura por Deus em sua própria medida. Quantos não têm olhos apenas para as atitudes alheias, deparando os menores deslizes que cometem sem que consigam enxergar a si mesmos nos equívocos que praticam. Obrigada. Convidamos a todos para cerrarmos nossos olhos físicos e assim podermos sentir a presença dos nossos irmãos dos planos superiores. Pai amado, amado Mestre, agradecemos a oportunidade, a bendita oportunidade de aqui podermos estar, nessa abençoada casa, como escola, hospital, para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. Agradecemos, Pai, a presença dos nossos irmãos, mentores, que nos intuem, nos orientem para bem aproveitar essa jornada. Que assim seja. Sim, seja. Convidamos o nosso irmão palestrante da noite de hoje, o Dr. Binato, que, por gentileza. Vamos fazer. Tem lugares aqui já. Tem. Eu vou até botar seu nome para saber. Boa noite. Boa noite. Tomar um café antes de vir. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito legal, fazia tempo que eu não vinha. Estou tentando olhar para ver as caras que eu já conhecia. Ali está que eu achei, a Iracema, essa grande amiga. E, pessoal, então, sinta-se abraçados. Eu cheguei, acho que na hora, eu imaginei que tivesse a faixa nova livre para mim, né? Mas cheguei em tempo. O tema de hoje é muito interessante em todo o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, como toda a doutrina. Mas eu acho que a minha intenção hoje é que vocês não esqueçam o número do capítulo. O capítulo chama-se Fora da Caridade Não Há Salvação. Vocês já leram, estudaram, pensaram, vivenciaram. É o capítulo 15 do Evangelho. Qual é o capítulo? 15. Se for o café? Qual é o capítulo? 15. Uau, agora já melhorou. Qual o meu problema? É fazer você sair daqui com o capítulo 15, né? Tipo obsessor, assim, sabe? Aí vocês vão ter que ler o capítulo 15 do Evangelho, né? Ou um pedaço dele, para parar o obsessor binato, né? Vocês. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre tem que lembrar que a palestra é uma estimulação, uma motivação, é uma maneira de a gente pegar uma frasezinha do que foi dito e fica remoendo a gente. Né? Mas eu prefiro sempre dizer que aquele que vem frequentemente aqui, todas as semanas, e aproveita
para, durante a semana, ler o capítulo ou do Livro dos Espíritos, ou a gente aprende muito mais, porque a gente está com aquilo, né, ali. Então, o meu desafio é que vocês lembrem-se do capítulo número... Uau! Tá. E o meu tempo era sabatina, né? Era sabatina. Depois eu vou fazer uma sabatina, né? Somos antigos, né? Bem tranquilo. Bom, dentro desse capítulo, olha só, o de que precisa o espírito para se salvar. Esse é um título que vai depois ser falado, eu não vou passar à frente. Parábola do bom samaritano. Essa parábola, a gente, que é os mais antigos aqui, não é o teu caso, a gente... Esses tempos eu assisti uma palestra do bom samaritano e disse, meu Deus, quanto estudo eu tive, quanto palestra eu dei, e aí tu ouve em algum momento que está diferente. Por quê? A parábola está diferente? Não, é você que modifica a percepção, né, do ensinamento. Então, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, é importante isso, necessidade da caridade, segundo Paulo, é essa que nós vamos conversar um pouquinho. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, que era o que tinha naquela época de Kardec, e ele traz, então, a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação, e por que isso? Né? Então, vocês vão dar uma olhadinha. Eu vou lá no Paulo, né? Aqui. Eu queria mostrar para vocês o Evangelho com letras maiores, para quem tem problema de visão. Aqui as letras são maiores, então é muito, muito legal. É um pesadinho, mas é bom porque as letras são joias. Estou falando aqui do deficiente oftálmico, né? A minha esposa, a Marisa, ela não gosta que eu leia. Como ela não veio hoje, ela chegou agora de São Pedro, eu vou ler, entende? Mas vocês não contem para ela, né? Ela disse, tu não pode ler, tu tem que falar, tal. Eu também gosto de ler, né? Por quê? Porque o trecho é pequeno e vocês já vão colocar esse trecho aqui e a gente vai esmiuçar. Vamos lá. Isso aqui é famoso, do Paulo, né? de Tarso, depois do Saulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar a montanha, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, termina Paulo, estas 3 virtudes, fé, esperança e a caridade, permanecem. Ele nos solicita, então, olhar a fé, a esperança e a caridade. Mas, para encerrar a fala do Paulo aqui, mas, dentre elas, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, de 13, 1 a 7, 13, lá no Novo Testamento. Então, vejam que Paulo nos faz uma remetida que, mesmo que nós tenhamos entendido das virtudes que nós devemos cultivar, daquilo que nós temos que reformar como uma reforma íntima, uma mudança que nós temos que fazer, como uma possibilidade evolutiva do espírito humano. O início aqui, eu fixei o espírito. Vou voltar para a gente poder não esquecer. De que precisa o espírito para se salvar? O espírito encarnado, desencarnado, está em morte, está aqui, está lá perto do sol, aonde o espírito como se salva? A gente sabe, a evolução se faz pela transformação moral, e é o conceito espírita famoso, né, que nós temos que fazer a transformação moral. Eu tenho que fazer a transformação moral. Mas é através do entendimento, da fé. Né? A fé nos remete a um alerta. A fé nos remete a uma certeza. E ela transporta a montanha, imaginem o que uma fé pode fazer. E a esperança, porque a esperança, a fé nos remete um pouco ao passado, daquilo que aprendemos, e vamos fortificando a nossa fé. E a esperança é o futuro de algo melhor. Quantos de nós estamos sofrendo, muitas vezes, as dores da vida, as dores do espírito, os problemas da vida, do dia a dia? Quantas vezes estamos esperando e perdemos a esperança? Nós precisamos olhar a fé como algo que vem sendo aprendido e a esperança como um possível futuro melhor do que agora. E a caridade? A fé nos remete ao trabalho que nós temos que fazer como o processo evolutivo. A esperança é olhar que nós temos um futuro. E nós, espíritas, temos que dar graças a Deus, graças a Kardec, graças aos espíritos amigos, que nos levaram um dia a esse momento. Eu, com 15 anos, fazem 61 anos que eu sou espírita. E o trabalhão que tiveram os espíritos para me colocar, né? 15 anos, leonino, a Iracema sabe bem, né? Eu não sou muito bravo, né, Iracema? Eu só mandar, né? Leonino gosta de mandar. Né? 15 anos. E aí conseguiram me convencer. Então, nós precisamos olhar a caridade como o presente. A fé é o passado e o presente também, um olhar de esperança para um futuro melhor. E aí o que eu faço? No presente, eu começo a exercitar, a pensar, a agir dentro daquilo que a doutrina nos diz
que fora da caridade não há salvação. E o que o Paulo disse, não adianta se você faz isso, faz aquilo, melhora, se você não exerceu a caridade, a verdadeira caridade, porque aqui é todo o capítulo 14, eu falei capítulo? 15. Olha, em vez de café, foi janta, né? Tem gente comendo arroz e feijão de noite. Capítulo 15. Então, nesse momento, a ideia de que a gente possa entender que a caridade é a oportunidade agora, hoje, nesse momento. Ah, mas eu não posso, eu não tenho, eu estou assim, eu estou assado. E aí nós vamos ver. Será que a caridade é a material ou não? Está no capítulo. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Toda caridade que inclui a questão material é uma caridade. Tem aqui no nosso evangelho, na nossa, né, aquela senhora rica que levava os filhos para entregar as coisas quieta na carroça, né, nessa carruagem até, era uma pessoa rica, mas ela doava, como nós vimos agora nessa enchente. Né? Essa enchente. Lá em casa se mobilizou. A minha esposa, a minha filha, são doceiras. Então, acho que nós fizemos alguns milhares de bolinhos, uns bolinhos assim, coisa melhor do mundo, né? E aquele pessoal, uma felicidade daquelas, e a gente lá fazendo em casa, botando a família, né? Era o que se podia fazer naquele momento. Lógico que doamos coisas que estavam servindo. Então, a caridade material é um tipo de caridade que nós precisamos continuar fazendo conscientes. Lá na Vila Renascença, de qual nós temos um vínculo, muita gente chegava e dizia, Renato, eu doei um cobertor, o cara foi lá e vendeu para tomar cachaça. Eu não vou dar mais. E os espíritos que estavam por reencarnar estavam vendo o quanto aquela mulher, aquela senhora, fez aquela caridade como uma coisa boa. Que é o que vale. Se o outro não aceitou, foi lá vender, é a doença dele. Um compromisso nosso de tirar ele do alcoolismo. Então, nós temos que fazer o bem, não importa a quem. Eu aprendi com meu avô. Então, é nós, nesse momento, que podemos pensar o que pede para nós, Kardec, os espíritos amigos. Que a caridade é o amor em movimento. O que eu vou falar é uma situação que pode ser contestada em algum momento. O amor é algo muito abstrato. A lei maior está aqui, lei, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar. Mas o que? Eu amo meu filho. Mas a primeira nota baixa no boletim, você já diz, ô burro. O amor bom esse, né? Tu não vai ser nada, tu não presta, tu não sei o quê, tu é um trapalhão. Fala com a mãe de você, na mediúnica, quem sabe, alguns, e pergunta como é que você era. Eu tenho cadernos do tempo que eu estava no primeiro ano. Eu não sou muito louco, mas guardei 3 cadernos de espiral. E aí os meus filhos mais velhos, um dia abriram. Olha aqui, ó pai, a professora botou, ótimo,
mas conversa muito durante a aula. Eu era um anjo daqueles. Então, assim, a caridade é o amor em movimento, no sentido de que o amor eu amo. Ele é uma abstração, nós ainda estamos muito longe de aprender e compreender, né, o verdadeiro significado de amor. O universo é amor. Por isso, nos nossos livros está lá, né? O amor move, né, a multidão de pecados. Então, é nesse momento que nós temos que olhar a figura simbólica de Jesus. Para nós espíritas, Jesus é o modelo e guia, mas não mais na cruz. Nós temos que fazer com que esse símbolo saia da cruz através de nós, através da nossa intenção de caridade, e saiamos em busca de algum lugar, algum momento, algum irmão, alguma pessoa para fazer o bem. Vocês vão ler no capítulo... senão o pessoal dorme, né? Não, tem que sair daqui com 15 queimando assim. Sai daqui. Nós temos que entender que o nosso irmão está aqui, na lição é muito bonito, né? Não está longe. Por isso que diz, vamos esquecer agora, na reflexão, o amar a Deus, tá? Que esse é um tipo de conversa. Mas o segundo momento é amar a Deus sobre todas, aliás, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que começar a aprender a amar por mim, a se perdoar, a não se vitimizar, a não se queixar. Eu estou falando aqui, estou pedindo desculpa para vocês, porque eu sei que aqui não tem esses problemas né, ninguém se queixa, aqui Deus me livre, né? Ninguém reclama, né? Tá, todo mundo está satisfeito. Mas vamos dizer que de vez em quando, né, a gente precisa olhar, então, amar a si como ao próximo. Eu me lembro que muitos anos, mais anos e anos, lá nos meus 30, 25, 30 anos, eu estudei muito quando era jovem, e aí questionador, eu disse, não, porque não sei o quê, né? Vivia questionando. E aí passou um tempo que eu dizia, né, eu tenho que fazer o bem para o mundo. E saía para ajudar fulano, e faz isso, e era dinheiro, e era roupa, e era conselho, né? E esquecia de mim. Dali a pouco estava eu enlouquecendo, né, pirando de vez, ou, né, numa situação emocional destrambelhada. Eu disse, não, mas eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu sou muito importante. E aí eu deixava os outros e começava a olhar para mim. Até que uns espíritos provavelmente se reuniram e disseram, vamos dar uma mão para ele. Ele até é boa pessoa, ele tem boa intenção, né? Só que é muito destrambelhadinho, muito... E aí me disseram, dá para fazer um e o outro juntos. Enquanto você se ama, se perdoa, se entende, né? Você ajuda o outro. E lá depois, então, com 50 e tantos anos, é que eu fui começar a aprender o dia a dia disso. Enquanto eu mudo o mundo. Enquanto eu for aquele que vai fazer a caridade, por exemplo, do silêncio,
É uma caridade fora de série. É aquela que a gente está no almoço e alguém larga o fel, assim, sabe? Está todo mundo almoçando numa boa e alguém larga um fel. Assim. O pessoal mais novo não sabe. A galinha tinha aquela... Como é que é? Coisinha que dava o fel aqui. Né? Hoje ninguém... A gente compra a galinha já está limpa. Aquilo é o fel, é uma coisa amarga, né? Doída. Quanta caridade nós poderíamos fazer ficando quietos. Minha filha, depois eu falo contigo. Depois não, porque a senhora não sei o quê, porque a senhora não tem... Depois eu falo contigo. Tudo bem? Respira fundo, porque o teu coração já está em 125, a tua pressão subiu para 14/10, né? Você já está quase infartando. Respira fundo. Quando tiver demais e você não conseguir fazer o silêncio, que não dá para sair, que deu para conciliar um pouco, quando fizer o silêncio, faz as técnicas que vão mexer na ansiedade. Pessoa que tem ansiedade, que tem um síndrome de pânico, o que tem que fazer? Tem que fazer técnicas para... Né? 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí a gente começa a somar e dividir. Aí, a pouco a gente para e pergunta: o que eu estava nervoso mesmo? O que eu estava bravo mesmo? O que eu estava... Eu não sei. Às vezes passa, às vezes não passa. Dependendo conforme a gente está, porque também tem aquela história, né, que a gente tem que cuidar, quando eu falei no eu, e a gente vai ficando brabinho. Fica bravo, um pouquinho mais bravo. Vocês já viram que a gente vai chegar onde? Aqui. Mas a gente chega primeiro aqui, ó. Mas aquela caninana vai me pagar, porque tu vê, ela liga o rádio alto na Imembuí, nos comentários, às 7h da manhã de domingo. E a gente tem que ter um evangelho, né? Por isso que vem de evangelho capa dura. Para quando a gente saiu fora do coisa, né? Bate, mas é bom primeiro bater na gente. Né? Para a gente poder entender o quanto a caridade, ela às vezes... o fulano está doente, tá? Eu vou ir lá. Não posso ir, a gente fica com culpa. Faça uma prece. Ou você não entendeu a prece. Aqui no Evangelho está cheio de prece, o porquê da prece, como a prece. Se você tiver vontade, se você desenvolver a vontade, a sua prece vai ao infinito. Está escrito aqui. E a gente, às vezes, não... nem a dizer assim: obrigado, meu Deus. Diz isso, vai dormir. Não precisa orar. Né? Eu gosto de fazer o Pai Nosso. O Pai Nosso é um mantra da humanidade que, né, quando se junta milhões de pessoas fazendo isso, dá uma melhorada. Então, todos nós poderíamos usar, né, como uma maneira de criar vibrações positivas, não só no nosso ambiente, no nosso coração, a gente, mas na casa da gente. Por que se faz o evangelho no lar? Porque os nossos pensamentos lá, pelo menos meia hora, a gente não está buscando aquela... Né? Então, nós temos que nos desarmar. E a caridade é uma forma. Quando a gente está reclamando muito, me avise. Eu levo vocês lá na Renascença bem ligeiro. Ou na Bilho, ou nessas... Né? Não precisa parar lá, passa para ver. Aí a gente vai ver agora mesmo, a gente viu as pessoas, né, completamente sem nada. O que a gente fez lá em casa? Fizemos uma série de coisas que podia e fizemos prece. Porque aquela
Pessoa que não está na sua casa, que está lá num ginásio, frio, dormindo, às vezes, em cima de uma coisa. Imaginem como ela está se sentindo. E se você manda uma prece, aquela prece vai se materializar sob a forma de esperança. De coisas melhores, de dias melhores, que Deus é justo, porque você tem que aprender que o mal não chega na gente. Não existe neste universo de Deus uma folha de árvore que caia que Deus não sabe. Tudo, nada existe por acaso. Cuidado esse conceito que eu estou falando, quando a gente sabe livre-arbítrio e determinismo. Né? Pelo livre-arbítrio eu posso modificar e aí é que eu posso evoluir. Mas o que eu quero dizer é que dentro daquele conceito determinístico, que nós ainda estamos aprendendo, nós precisamos evoluir no amor. E como que a gente movimenta o amor? Eu adoro esse pessoal que vende paçoquinha na sinaleira. Ali eu disse para a Marisa, minha esposa, um dia, disse assim, porque eles colocam o dedo lá na moleira da gente. Eu preciso comida, e tu olha assim, o cara, mas ele podia estar trabalhando, ele podia não sei o quê, né? A gente... E aí vai ver, o cara é lá da Venezuela, é lá do Haiti, é não sei do quê, dando graças a Deus, se derem um trabalho para ele, está ele vendendo lá, tem uns vendedores de flor que já são amigos de nós. Então, nós temos que olhar o que podemos fazer com as vibrações nossas. O amor se movimenta a partir da minha intenção de fazer a caridade. O sorriso não só melhora o seu psiquismo, as suas vibrações, como melhora o ambiente em volta. Como é bom chegar num lugar, bom dia. A gente já pode estar moado, pode estar com o calo doendo, né? Ou com a joanete, né? Joanete que dói bastante, né? Ou a minha lombar aqui, a minha lombar, assim, tem que fazer, né? Não é a idade, é o tempo que está passando. Então, a gente precisa entender a caridade nos salva, porque eu estou desenvolvendo o meu amor. Nós estamos há 4 milhões de anos aqui nesse planeta. Isso é discussão lá do livro do Caminho da Luz e mais outros. De brigo entre 4 milhões, 5 milhões, é o monte que nós estamos aqui. Reencarnando. Depois receber uma turma daqui, de Capela, de Alcione. Por que eu falo isso? Porque nós, faz muito pouco tempo, 4 milhões de anos. E por que é muito pouco tempo? Porque você sabe, aqui pertinho de Camobi, logo aqui na colônia, descobriram os dinossauros, né, mais antigos, 230 milhões de anos. Então, quando a gente fala 4 milhões de anos para entender a Terra, mas é o nosso tempo. Por que eu estou falando isso agora? Para que a gente possa entender o processo evolutivo nosso de cada um, passa-se pela reencarnação, quando nós mergulhamos na matéria, esquecemos o passado, graças a Deus, porque se nós tivéssemos a oportunidade de saber antigo, vocês imaginem se o Ney ia me olhar bem, que eu mandei matar ele 2 ou 3 vezes. Economizando. Hã?
Eu ia olhar, o Ney, tu me paga na próxima e tal, né? Brincando, né? Mas assim, eu tinha uma vez, eu falava que eu olhava para minha filha, né, pequena, que eu gosto do meu pai sempre dizia, o nenê pequeno, né? Dizia, o que eles pensam, né? E eu gosto de olhar lá, brincando, o que ele está pensando? Ele está evoluindo, é um espírito de evolução, né? E a gente tem que olhar. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que nós estamos no lugar que precisamos. Nós estamos com o corpo que a gente pediu. Eu pedi para vir quase careca, baixinho, orgulhoso. Né? É fácil. Você não sabe o que é num baile, saber que as gurias são muito mais altas que a gente. Ficava do lado do toalete, vendo assim, essa dá, essa não dá, essa... Imagina para o meu orgulho. Ah? E eu pedi para vir. Agora eu tenho pedido mais uns 10 centímetros, porque ele está bravo. Então, nós temos que cuidar de nós para poder entender como cuidar do outro. A caridade de ajudar o outro. O sorriso, porque muitas vezes você... Essa semana eu vi uma moça, eu tive na praia essa semana, que passou. Meu aniversário, 76 anos, comemorei com os filhos na praia. Não tomei banho, não sou bom. Mas a gente tem feito isso. Então, e lá nós tivemos um mercado, a coitada da menina. Ela devia ter perdido o namorado para outra, né? E se eu tivesse perdido sem ter outra, ela estava com esperança. Alguma coisa, um calo, sei lá, estava TPM. A coitadinha estava assim de mal, e eu louco para ver se dizia alguma coisa para ela, né? Não consegui. E ela, braba, bom, eu orei assim, né? Tentei ajudar. Vou de novo no outro dia, quem eu passo no caixa, a moça aquela, que eu não consegui olhar o nome dela brincando. Aí eu brinquei com ela, né? Eu digo, eu tô escolhendo aqui porque tu é rápida. E ela, só. Quantas vezes a gente chega num lugar, né? Alegre, carro, não sei o que e tudo. As ordens. O que o senhor deseja? Barbaridade. Aí às vezes a gente está moado, porque a gente está doente, a gente está com dor de cabeça. Quem tem uma enxaqueca sabe o que é, né? E tem espírita que não toma remédio para enxaqueca. Eu não vou tomar remédio porque se isso é para mim, eu tenho que... Os coitados dos cientistas se mataram para descobrir o ormigrien, ou sei lá, o cefalivre, não sei o quê. Tem que tomar. Claro, sob prescrição médica, melhor ainda. Então, nós temos que nos melhorarmos para ajudar mais ainda através dessa caridade, que não é a que põe a mão no bolso, às vezes a gente tem que botar, né, a mão no bolso, mas é aquela que a gente pode se desarmar de alguma forma. A leitura, eu vou muito a palestras em muitos lugares, e vejo o quanto as pessoas, e acompanho muitas pessoas, em São Cepé, Restinga, um monte de lugar, acompanho pessoas que eu vi chegar na doutrina, né, e que cresceram espiritualmente, emocionalmente, vibracionalmente, porque decidiram mudar. E essa caridade para si é uma caridade que é só você que pode fazer. Só você. Então, é muito bom. Mas tu não sabe que estou passando um monte de tempo para trabalho. Tu não sabe se Deus não está te testando até ver aonde tu... E eu não estou falando aqui que as pessoas, todos nós, temos problemas
graves, doenças graves, problemas econômicos, problema de uma pessoa. Quem tem doença mental na família sabe o que é isso? Um Alzheimer, essas doenças crônicas que trazem uma série de dificuldades. Então, nós temos que nos preparar, lógico, mas a caridade vai brotar dentro de nós quando a gente começar a amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade, não há salvação. Mesmo que você tenha feito, é o item número 6, a necessidade da caridade. Tudo que você faz, ainda nós precisamos ter a caridade para evoluir. Que é essa facilidade que você vai começando a modificar. Hoje está frio. Eu tenho um amigo meu que tem, lá em São Pedro, uma loja lá, um shopping, tem várias lojas lá, Nitão. Muita gente pode até conhecer o Nitão. Esse frio que vem agora, de Renguiá Cusco, segundo o meu avô, tu pode estar reclamando. O Nitão, feliz da vida, vendendo casaco, edredom. E ainda tem o cara do bar que vende a cachaça para esquentar ali por dentro. Vamos brincar um pouco. Então, nós temos que ver a relatividade das coisas. É fácil ter uma depressão? Não é. É uma doença grave, difícil, com obsessores que não largam a gente. Largam, mas o outro deixa a minha fila agora, que eu estou na fila. Né? E a gente sofre, mas a gente precisa vencer. Vamos lá. Né? De vez em quando a gente fica capenga. Então, aqui na Sociedade Espírita, é o lugar de tomar pasta, de trazer água fluídica. Vem de balde, se for preciso, traz um balde de 10 litros aqui, com água para passar, né? Tomar, mas venha, pede ajuda, pede o atendimento fraterno. Água fluidificada é fundamental. Fazer as nossas coisas de espírita, que é prece, água fluídica, evangelho, modificação. Lentamente. Muda-se lentamente. Cada mudança da gente, pequena que seja, já é algo fundamental. Por isso que eu peço para vocês que cada um de vocês saia daqui com fé. Fé é a certeza de que as coisas boas vão acontecer. Fé é aquilo que dentro de você te mobiliza para modificar. Fora e dentro. Fora e dentro. A esperança é aquela que te mostra o futuro como algo muito bom. Espiritualmente falando, mais ainda. Nós estamos entrando numa época de dificuldade, sim. Não se reforma uma casa sem fazer uma polvadeira. Então, nós estamos numa fase difícil, mas se alguém está mal, alguém está fazendo isso, ore por ele. Entregue para os amigos espirituais dele, peça, se for uma pessoa conhecida, né, peça mais diretamente para os espíritos amigos. Então, nós precisamos começar a mudança íntima. A caridade vai ser a consequência da minha necessidade, da minha decisão de mudar. Vou mudar. E quem puder ler o capítulo 15, não precisa ler todo, mas pode dar uma olhadinha. Assim.
Tá? Se servir alguma coisa, uma frase, eu fico grato. Tá? E aí vocês vão melhorando a si mesmos. Muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações positivas. Tá? E que a gente possa sempre lembrar desse lugar aqui tão especial para mim, né? E as pessoas também especial. Eu queria dizer para vocês, e é uma coisa minha, mas eu só quero dizer para vocês verem como a gente passa por algumas dificuldades. Fazem 6 meses, 7, 8 meses, que eu fiz um diagnóstico de Parkinson. Então, a vida bate na gente, né? Graças a Deus eu não tenho outras situações, mas o Parkinson veio me visitar e me mostrar que a gente ainda precisa, né, acreditar que Deus é justo, porque e que a gente tem, graças a Deus, diagnóstico precoce, não agressivo, tomando remédio, fisioterapia, todas as coisas. Então, saber conviver com essa adversidade. E a gente está fazendo o que pode, né? O possível. Um beijo no coração de todos e cada um. Obrigado. Então temos. Não pense no posto. Antes da gente encerrar, a gente tem alguns avisos, só avisando que o passe hoje é coletivo, não é individual. Então, na hora da prece, sintonizem com a prece e receberão todas as energias necessárias. Agradecemos ao querido irmão Binato pela vinda na nossa casa na noite de hoje. E sempre seja bem-vindo. E muitas outras, apesar do diagnóstico de Alzheimer, se faça presente na nossa casa com capítulo, provavelmente será outro capítulo, mas hoje foi o capítulo 14. 15. Então, Dr. Binato, sinta-se abraçado por todos e todas Obrigado. na noite de hoje e pedimos que o senhor faça a prece ou solicitamos que o senhor, por gentileza, faça a prece de encerramento da noite. Que essa prece possa significar o passe coletivo, o passe espiritual, em que as energias que já se fazem presentes nesse ambiente, nos nossos corações, possam somar a todos os pensamentos e sentimentos positivos, benéficos, não só para nós, mas para aqueles que precisam. Para muitos que não acreditam em Deus, para muitos que estão em cima de leitos de dor, sem entender o amor de Deus. Por isso, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, Mestre amado, por tudo que já recebemos de conhecimento, de ensinamento, mas, acima de tudo, aquele amor que os familiares nossos que já foram para a espiritualidade buscam nos ajudar através do passe, das energias da oração, da intuição que tanto recebemos e às vezes não conseguimos entender. Por isso, Jesus, que o teu evangelho signifique para nós a mudança necessária, tão importante, pequena muitas vezes, até não aparente, mas que nos engrandece como espíritos do Senhor. Muito obrigado, espíritos queridos, deste lugar do Consolador, o Consolador prometido. Que possamos, cada um de nós, vibrar positivamente e que aqueles que a doença física chegou de alguma forma possa ser o alerta para nos mantermos sempre
nas vibrações de perdão, de entendimento, de alegria, de contentamento, de entendimento do que nós precisamos conviver e viver aqui nesse lugar tão importante. Muito obrigado, espíritos queridos, pelo trabalho de hoje, pelo carinho aqui demonstrado pelos seus frequentadores. Por isso, voltemos aos nossos lares para então adormecermos e voltarmos a esse ambiente, para o trabalho edificante de auxílio, de caridade, que às vezes nem pensamos que estamos fazendo. Muito obrigado, então, aos espíritos queridos e a Jesus e a Deus por tudo que recebemos. Que assim seja. Não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer.